E aí, gente, olha só, esse módulo agora, né, é justamente de curso de graduação no qual alguns de vocês pretendem fazer, né, que é a questão das relações internacionais, ok? Então, abrindo o livro aí, lá na página 410, tá? E vamos começar. Quando nós falamos aí sobre ordens mundiais, nada mais é, né, do que quando nós estamos falando, igual eu falei ainda há pouco, das relações de poder entre as potências globais em um determinado contexto. Vamos lá. Durante o período das grandes navegações, né, que é a questão aí que as regras do comércio mercantilista, né, o processo colonialista, quem estava justamente nesse período no poder? Gente, Portugal, Espanha, esses eram aí os tops do momento, né? Aí nós temos também, né, durante a primeira Revolução Industrial, nós temos a Inglaterra, né, aí como a dominante, ela seria toda poderosa da época, né? E depois a Guerra Fria, que ocorre logo no período que sucede à Segunda Guerra Mundial, né, que é caracterizado justamente aí pela bipolarização mundial. Aí você tem, né, o período marcado pelas disputas diretas e indiretas do bloco capitalista e socialista, né? Lembrando que o capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela extinta União Soviética, né? Você tem aí com o fim da Guerra Fria, né, a questão, o símbolo do Muro de Berlim e a fragmentação da União Soviética, e aí inaugura a nova ordem mundial de poder global, fazendo um período anterior, né, ficando conhecida então como a velha ordem. Então, antes do término da bipolaridade mundial, nós tínhamos então aí a questão, né, da velha ordem mundial. Termina-se a bipolarização, iniciamos a nova ordem mundial, ok? Bem, aí você tem os poderes geopolíticos e bélicos, né, que se mantiveram concentrados nas mãos de potências tradicionais, né, a nova ordem, que a gente percebe aí, que seria, né, as instituições de regulação, que é os Estados Unidos, e econômicas internacionais, surge então a ONU e a OMC, e no plano econômico, né, ocorreram algumas mudanças significativas que vêm a chamar a atenção nesse novo período aí de multipolarização, ok? Aí você, dentro desse processo aí de multipolarização econômica e tecnológica, temos também o processo da urbanização, desconcentração industrial, também a questão de formação de blocos econômicos, diversos os fatores que vêm a formar, ok? Aí, quando eu venho com a globalização, né? Que aí eu estou falando de a morte das distâncias. Opa, claro, gente, é o que vocês já viram, né? É a questão das redes modais integradas, onde a distância não existe mais, né? Aí nós temos aí dentro dessa questão e as integrações econômicas e regionalizações de mercados, o que, gente? Organizações políticas internacionais, como a ONU, né, que foi um tratado internacional assinado nos Estados Unidos no período da Segunda Guerra, né, aí na Segunda Guerra Mundial, que foi a Declaração das Nações Unidas em 1942, quer dizer, a guerra ainda não tinha nem finalizado. Aí, na época da fundação, a ONU reunia 51 países, né, e depois, mais tarde, mais países foram, né, entrando, se inserindo na ONU, e aí aumentando com isso, tem a formação, organiza-se instituições em torno de 3 órgãos, por isso que a ONU ela é formada por Assembleia Geral, né, que é o órgão no qual todas as nações podem falar e ser ouvidas sobre qualquer assunto, tá? Possui um presidente, esse presidente tem um mandato aí de 1 ano e realiza reuniões anuais, tá? E em caso de necessidade também, se for um caso de ser necessário, né, ter reuniões extraordinárias, vai ocorrer. Temos a questão do Conselho de Segurança, que foi para debater as questões de segurança bélica e geopolítica do planeta, né?
aí a questão de discutir a relevância, né? A questão dos conflitos. Temos também esse órgão, no caso, dentro do Conselho de Segurança, é composto por 15 países, tá? São eles China, Estados Unidos, eu vou falar melhor, eu vou falar os permanentes, né? China, Estados Unidos, França, Reino Unido e França. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, né? Deixa eu botar aqui nos dedinhos. Esse conselho ele foi fundado em 1946 e hoje é a configuração do poder pós-guerra contra os vencedores do conflitos, que foi a questão aí Estados Unidos, Reino Unido, França e a extinta União Soviética, tá? Aí você tem também o Conselho Econômico e Social, que é responsável por tratar de questões relativas à economia e à sociedade. Pelo próprio título você já tem noção do que vai se tratar, né? Tem também, além da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança e do Conselho Econômico e Social que nós vimos agora, a ONU também tem o Conselho de Tutela, o Tribunal de Justiça e o Secretariado. O de tutela, né? Ele visa a questão do desenvolvimento social dos povos, ou seja, ele faz o acompanhamento, né? Onde a população não pode escolher seus governos, então é a ONU aí. Por isso tem aquela questão das missões de paz. Até o próprio Brasil já participou de diversas missões de paz, justamente aí com a questão da ONU, tá? Tropas brasileiras, desculpa, gente, tropas brasileiras que vão para países, já fomos para o Haiti, já fomos para Angola, que são países aí que estão meio inteiro desorganizado. Nós temos também o Tribunal Internacional de Justiça, que elabora sentença jurídica, e fica fácil, porque pelo próprio nome a gente já associa o que se trata, né? E do secretariado, que é a administrativa cotidiana da ONU, tá? Junto a eles, nós temos a OTAN, né, que é um organismo militar que foi criado nos anos iniciais da Guerra Fria, tá? Em 1949, e em 95, em 1955, em resposta à OTAN, né, o Bloco Socialista, então, ele cria o Pacto de Varsóvia, né, aí que ficou conhecido, no caso, ele vem com a questão aí do Pacto de Varsóvia, para também, né, no caso, proteger o Pacto, deixa o mesmo papel que a OTAN fazia, o Pacto de Varsóvia passou a fazer do lado, então, da União Soviética, né? Lembrando, então, que a OTAN do lado norte-americano, ok? Acho que fica mais fácil, assim, para a gente poder. Gente, acompanha lá no livro. Depois, nós temos a OEA, que é muito dito, né? Está sendo muito divulgado nos dias atuais. Se não fosse a Covid, nós estaríamos vendo aí, que é a Organização dos Estados Americanos. Pode ser considerado o primeiro organismo aí regional, né, do planeta. A sua origem é desde o século XIX, desde 1889, tá, gente? O objetivo da OEA é defender os interesses do continente americano, buscando o incremento das suas economias e o desenvolvimento social e cultural da população. Desde a década de 90, né, a OEA tem intensificado esforços para fortalecer a questão de democracia nos países da América. Atualmente, né, tem 35 estados permanentes. Lembrando a vocês aí que a Cuba e os Estados Unidos já fizeram uma certa reaproximação, porém, em 2016, o atual presidente cubano, o presidente cubano Raul Castro, irmão do Fidel, né, muito íntima dele, moça íntima demais, após surgiram aí sanções contra a Venezuela, então ele vira e fala para os Estados Unidos, né, que, na verdade, a OEA não deixa de ser um instrumento de dominação imperialista, que nenhuma reforma vai mudar a natureza ou a história aí da OEA. Então, ele declara oficialmente, em 2016, que não tem interesse nenhum de participar justamente aí da OEA. Ele deixa bem claro isso, tá, gente? Ele não... Tipo, não tô afim e acabou, tá? Porque quando os Estados Unidos se aproximam,
né? Foi justamente que os Estados Unidos revoga, foi durante o governo de Barack Obama, ele faz esse encontro tentando, né, uma reaproximação dos Estados Unidos, de Cuba com os Estados Unidos, mas Raul vira e fala, ó, não tenho interesse nenhum por você, paciência, não gosto de você, não vou com a tua cara, e ponto final, tá? Bem, aí tem o Fundo Monetário, né? Todo mundo sabe que foi criado também em 44, durante o período aí da guerra. O objetivo teórico era de auxiliar na reconstrução, né? Aí dos países que estavam, né, destruídos pela guerra e estimular o comércio internacional e a estabilidade monetária e o crescimento econômico. Todo mundo sabe disso, né? Ele opera de maneira bem simples, tá, gente? Onde cada país ele deposita aí, no caso, os recursos financeiros no fundo. Esses recursos ficam disponíveis para empréstimos e aqueles que fazem parte, que precisarem, podem ir lá pegar o din-din, emprestadinho, né? Só que os juros é os juros é o. Aí temos também, né, a questão do como é que se diz? O poder de decidir o volume, antes que eu esqueça, eu já ia falar do Banco Mundial. O poder de decidir o volume, né, dos empréstimos para cada país varia em virtude da participação de cada membro, a quantidade que você disponibiliza a ele, que você deposita, tá? Aquele que mais investe é que tem maior poder de decisão sobre o destino dos empréstimos. Ou seja, se você investe pouquinho, coitadinho, né? Então você é um zerinho à esquerda. Se você investe muito, é você que vai ter a decisão. Logo, porém, todavia, contudo, entretanto, portanto, no entanto, eu acho que a resposta já foi dada. Quem é que tem o poder sobre, né, justamente esse banquinho, né? Acho que eu não preciso nem te falar, né? É alguém todo poderoso, né? Acho que eu não preciso falar não, né, gente? Então tá. Então, o Banco Mundial, né? Você tem aí, né? Também surgiu em 44 e é formado por duas instituições, que é o Banco Internacional de Reestruturação e Desenvolvimento e a Associação Internacional de Desenvolvimento, tá? O objetivo inicial do Banco Mundial foi o quê? Viabilizar a reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra. Tá legal, gente? Essa aí é a questão aí do Banco Mundial. Nós temos também a OMC, que é muito dito quando, né, falam sobre as relações comerciais. Ela surgiu em 1995 e substituiu o GATT, que ele foi criado em 48, no mesmo contexto que o Banco Internacional. E qual era o propósito, né? Regular a questão do comércio entre os Estados-membros. Os princípios fundamentais seriam o princípio da não discriminação, o princípio da concorrência leal, ou seja, prevenir a prática do dumping, né, e punir os países que adotarem condutas consideráveis irregulares, e o princípio do tratamento especial diferenciado para países em desenvolvimento, né, onde, com isso, ele pode conceder favorecimento aos países mais pobres, oferecido pelos países mais ricos. Com isso, ele busca um equilíbrio, tá? Esse é o propósito aí, por isso que eu estou falando aí para vocês, tá ok? Bem, antes de eu começar a falar dos blocos econômicos, eu não posso deixar de falar também, gente, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem sua origem em 1948, só que ela foi formalizada em 61, tá? Na verdade, ela é uma prática, né, num caso, uma entidade internacional que tem como propósito promover políticas econômicas de livre mercado e solucionar problemas compartilhados pelo mesmo grupo de países. O principal objetivo, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, gente, é promover o crescimento econômico estável de seus membros e, com isso, estimular a geração de empregos e melhorar o nível de vida da população que faz parte. Aí chegamos aí à integração econômica e regionalização de mercados, que nós temos, né, os blocos econômicos, que materializam uma das mais importantes demonstrações do mundo globalizado, conteúdo que vocês já viram no 8º e no 9º ano, e no 2º ano estão revisando agora.
né? No caso, nos diversos aspectos da esfera econômica, política, social e demográfica, né? Nós temos aí um organismo supranacional que encontra desafios externos e internos, ok? Aí nós vamos começar a falar sobre a zona de livre comércio, né? Que é o tipo de organização, que é a primeira bolinha, que reduz ou elimina as barreiras alfandegárias entre os países membros. Com isso, ele estimula a troca de capitais e mercadorias entre seus integrantes, criando um regime de preferência comercial, né? Eu tenho aí a questão da zona de livre comércio, um exemplo, o NAFTA. Deixa eu só destacar uma coisa aqui para vocês sobre o NAFTA, gente. O NAFTA, vocês devem estar lembrados que ele entrou em vigor em 1994, tá? Só que no final de 2018, IPC mesmo, tá? Ele mudou essa nomenclatura, ok? Ele então passou a ser o SMCA, as iniciais dos países membros, porque o NAFTA é composto por Estados Unidos, Canadá e México. E hoje ele não é mais chamado de NAFTA, e sim Acordo de Livre Comércio. Já era, professora? Era, cara. Era. Só que agora ele não usa mais a sigla NAFTA, e sim o SMCA. São as iniciais dos integrantes. Aí você tem o principal objetivo desse acordo, aí vocês já sabem, que eu acabei de falar agora, né? A mesma coisa, só mudou a nomenclatura, tá? Que é eliminar as barreiras comerciais e promover o respeito à propriedade intelectual. Não esqueçam, lembrando que esses 3 países apresentam uma grande desigualdade social, principalmente aí, né, a questão do México. Não esquece desse detalhe, tá, gente? Seria o participante pobre aí da história. A União Aduaneira, né, que são áreas de livre comércio, que evoluíram até mais para o estágio de integração, e aí você tem o Mercosul como União Aduaneira. Deixa eu falar uma coisa bem clara, por favor, a Venezuela não faz mais parte do Mercosul, por favor. Os países que integram o Mercosul Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Realmente, de 2012 até 2016, a Venezuela, ela participou, ela foi integrante, sim, do Mercosul. Porém, em 2016, ela foi convidada a se retirar. Quais os motivos? Por não ser um país de real democracia, portanto, não podendo fazer parte do bloco, ok, gente? E aí eu tenho ao mercado comum, né? Que são uniões aduaneiras, né? Aí você tem uma política das 4 liberdades dentro da União Aduaneira aqui, tá? A política das 4 liberdades. Lembrando que é livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas. Tem um grau de integração que seria intimamente comprovável as relações entre estados do mesmo país, tá? É o bloco que atualmente que atinge esse grau é a UE, a União Europeia. A União Econômica e Monetária, que seria, no caso aqui, esse último aqui, nós temos aí a integração máxima atualmente é conhecida entre os diferentes países. Ela ocorre, né, quando o mercado avança, uma interação de maneira tão forte, que também aí você tem a UE também, que tem a questão aí, o único caso no mundo de união monetária é a zona do euro, que é justamente quem? A União Europeia, tá legal? Não pode esquecer desse detalhe. Para o nosso próximo encontro, nós vamos, né, trabalhar a apostila, tá? Caderno 3, a página 431 do número 1 ao 5 e a 433 do 1 ao 10 e 1 ao 3 do 5 ao 6. Tá legal, gente? Ai, gente, continua o foco nos estudos, participa das aulas, gente, participem da live, assistam a videoaula, isso é importante para vocês. Gente, não dá bobeira, gente. Olha, os concorrentes estão estudando, para e pensa, vocês estão marcando mosca, hein? Vai marcando toca, vai dormindo no ponto. Aí depois não adianta chorar o leite derramado, não, aí já é tarde, hein? Tô falando sério, tá? Corre